um software que eu utilizo e recomendo, que é o GANS. Ok? Vamos para a solução gráfica. Eixo das abscissas x1 e eixo das ordenadas x2. Y. Primeira restrição, 3x1 mais x2, vamos traçar a reta aqui. Ok? E inserir as variáveis de desvio. Vocês podem ver aqui. Nesse caso aqui, a empresa quer as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês vão verificar posteriormente que isso não será possível. Depois, inserir a próxima restrição, que é x1 igual a 9. No caso, como a empresa almeja produzir a mais, então vamos a esse lado aqui que nos interessa, não esse lado aqui. Tá ok? Pois é lá, como a função, a variável negativa está compondo a função objetivo, isso nos mostra o seguinte, que a empresa não deseja ter produção a menos de contrabaixo, porém ela aceita produzir a mais contrabaixo. Ok? E por fim, a próxima restrição é com relação ao violão. A mesma ideia vem para o produto violão, ou seja, a empresa, como a variável desvio D3 menos compõe a função objetivo, nos mostra o seguinte, que a empresa não deseja produzir a menos do que 15 unidades, porém ela aceita produzir a mais. Portanto, é esse lado aqui que nos interessa, para cima. Conforme eu disse anteriormente, essa empresa, no caso, com uma função, usamos a função WGP, todos os objetivos possuem a mesma prioridade. Isso tem que ficar muito nítido. Se a empresa, no caso, desejasse priorizar tanto P1, P2 e P3, não consumir totalmente totalmente as 30 horas disponíveis, os 30 turnos disponíveis. Segundo, produzir pelo menos 9 unidades. E o terceiro, produzir pelo menos 15 unidades. A solução ótima nesse caso seria x1 igual a 9 e x2 igual a 15. Entretanto, nessa solução aqui, a empresa vai ter um desvio D1+, um desvio positivo para D1 nesse caso aqui, de 12 turnos. Ou seja, a empresa nesse caso, ela necessitará de 12 turnos extras. Tá ok? Se fosse adotado esse ponto aqui. Entretanto, se nós modelarmos essa função aqui, um segundo, em qualquer software, por exemplo, eu modelei essa função no Linux, vocês vão verificar o seguinte, que não foi aquele ponto escolhido. Por quê? Já vou mostrar para vocês. O ponto escolhido como ótimo é esse ponto aqui. Por quê? Porque vai proporcionar para a empresa o menor desvio. Ou seja, nesse ponto aqui, escolhendo esse ponto aqui, que será o ponto escolhido pelo modelo, a empresa irá ter como solução ótima x1 igual a 5, x2 igual a 15, ou seja, terá um D2 menos aqui igual a 4 unidades. Ou seja, a empresa não vai produzir 4 unidades de contras baixos. Ou seja, o objetivo 2, que era produzir pelo menos 9 unidades, não será plenamente atendido. Ok? Sendo essa a solução ótima. E se esse ponto fosse escolhido, teríamos essa solução, com um desvio igual a 12. Escolhendo esse ponto aqui, nós teremos essa solução, com N2, no caso o D2, D2 menos, igual a 4. Sendo a solução ótima do nosso problema. Só por motivo de curiosidade, vamos abrir o Lingo, que é um outro software que eu utilizo para resolver problemas dessa origem, para que vocês possam verificar como que seria modelado isso de uma forma mais fácil. Vamos abrir aqui. Só um segundo.
Então aqui nós temos um probleminha, sendo as variáveis n, as variáveis de folga positiva, negativa, e os d's, as variáveis desvios positivas, tá ok? Rodando isso aqui, vocês podem ver o seguinte: solução ótima, x1 igual a 5, x2 igual a 15, n2 igual a 4, ou seja, a empresa não vai atender a segunda meta, que é produzir as 9 unidades de contrabaixo, que vai dar uma variável de desvio, no caso, igual a 4. Caso eliminássemos a variável de desvio positiva para o recurso turnos, vocês podem ver que a solução seria o outro ponto. Produz x1 igual a 9, x2 igual a 15, necessitando de 12 horas extras. Ok? Voltando para o nosso exemplo aqui. Conforme mostra aqui, comentado anteriormente. Bom, pessoal, essa é a análise gráfica do Go Program, sobretudo o modelo WGP, tá ok? Lembrando que, como nesse caso nós usamos o modelo WGP, o modelo WGP considera que todas as prioridades são idênticas, são iguais. Portanto, que foi aceito esse modelo aqui. Uma forma de contornar isso é usar a função WGP, que iremos discutir anteriormente. Espero que tenham gostado.